Tarde. Ok, então, boa noite, alunos, alunas, boa noite, professor Aldo Rocha. Nós estamos dando início. Eu sou a professora Juliana Cavilha, sou coordenadora de pesquisa e extensão, e nós estamos com uma atividade quinzenal aqui na universidade que chama-se Cenas de Pesquisa, Conhecimentos que Transformam. Então, a cada 15 dias, nós temos um professor, uma professora, para falar da sua carreira, para falar da sua trajetória e para apresentar como o conhecimento transformou a sua vida, transformou a sua. Ou como foi que ele organizou as suas escolhas. Nós tivemos no dia 29 de abril o professor César Panisson, no dia 13 nós tivemos a professora Katarzyna Botranovska, e hoje nós temos a grande honra, estava procurando uma palavra melhor, de ter aqui o nosso querido professor Aldo Rocha. Vou apresentar rapidamente pelo Lattes do professor. Lattes é uma plataforma onde os professores que são envolvidos em ensino superior, em pesquisas, precisam obrigatoriamente completar e mantê-las atualizadas. Então, o professor Aldo Rocha, ele possui na graduação em Sistemas de Informação pela Faculdade Estácio de Belém, olha aí. Ele tem mestrado em Computação pela Universidade de Vale do Itajaí, é professor de graduação e de pós-graduação da Faculdade Estácio Florianópolis, também trabalha como gerente de projetos na New Way, assessoria e negócios, é professor tutor do Centro Universitário Leonardo da Vinci, tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em sistemas de computação, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia da informação, processamento de dados, árvores, Embrapa e sindicato. Mas algo que o professor não colocou no seu Lattes é que ele tem duas especializações ainda. Antes de fazer o mestrado, ele fez duas especializações, uma especialização em engenharia de sistemas e uma especialização em desenvolvimento regional e gestão de cooperativas. Correto, professor Aldo? Fiquei quase sem fôlego aqui. É isso aí, né, prof? A gente está falando aqui hoje. Inicialmente, começar aqui te agradecendo, claro. Inicialmente, agradecer e parabenizar, não só agradecer, mas agradecer e parabenizar a Estácio e a professora Juliana por organizar esse tipo de evento, que, na minha opinião, é de fundamental importância para engajar e incentivar a pesquisa e, principalmente, o compartilhamento de conhecimento. Tem uma pessoa tentando entrar ali, prof. Eu acho que está aparecendo. Não sei se... Já estou admitindo. Pode Então deixar. está aparecendo para você também, porque eu achei que estava aparecendo só para mim. Então, professora, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado e parabéns, né, por promover esse tipo de evento. Bom, gente, uma breve história, como a professora já introduziu ali, eu sou Aldo Rocha, apesar do meu último nome ser Pereira, eu me apresento para o mundo como Rocha, e logo vocês saberão por que disso. Como eu sou um profissional atuante nesse mercado de tecnologia da informação já há 20 anos, então já tenho uma estrada aí na área de tecnologia da informação, que foi construída com muito trabalho, busca de conhecimento, sempre é o que eu costumo compartilhar com os meus alunos, que essa busca de conhecimento ela é contínua e só a partir do conhecimento a gente vai transformando as nossas vidas e transformando a sociedade, por que não? Então, nosso tema aqui é exatamente essa questão do conhecimento como uma ferramenta de transformação. Como o professor disse, sou formado em sistema de informação, pós-graduado em engenharia de software, enfim, não vou repetir essa questão aqui, o que eu quero dizer é que hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês um pouco de como o conhecimento transformou e vem transformando a minha vida de 82 até hoje, né? Não sou tão velho, então posso compartilhar a idade. Então, em um ciclo contínuo, essa questão de busca pelo conhecimento e transformação vem para mim, considero como um ciclo contínuo dentro da minha carreira. E tudo começou quando, né? As primeiras professoras, a gente olha ali e... Nossa, desculpa, prof, porque quando eu me emociono um pouco, eu não devia ter botado como meu primeiro slide.
Que E logo lindo, que eu lindo. falei para vocês ali que logo vocês saberiam por quê, né? E essas primeiras professoras, ela tem 3 palavras muito dentro desse contexto, que é inspiração, o exemplo e orgulho. E tudo começou como uma inspiração da minha professora de vida, né? E essa professora, eu sempre quis dar orgulho, né? Eu sempre quis seguir os seus passos, é a minha mãe, que trouxe aqui para vocês. Esse aqui é o Aldinho, né? Esse aqui é o meu irmão, e essa professora que serviu como exemplo para mim e me direcionou durante toda a minha vida, e é como se fosse a Vera Rocha, ela é professora da UFPA, se aposentou ano passado, ano retrasado, é professora, e com esse exemplo dela dentro de casa foi que despertou no meu coração, despertou em mim é, o desejo de buscar conhecimento sempre, porque o conhecimento é tão libertador, no sentido de tirar você de uma situação de vulnerabilidade, de dificuldade, se você vive em uma situação difícil, o conhecimento pode te dar a oportunidade de tirar de lá, né? E mais para frente eu vou falar dessa questão do conhecimento como poder, certo? E eu queria ser tão bom quanto ela um dia, né? Queria ser um professor, queria ser tão bom quanto ela um dia a partir dessa busca de conhecimento. E depois disso, quem sabe ser um professor. Primeiramente, eu tinha aquele exemplo ali de buscar o conhecimento sempre de forma incansável. Só que, será que eu vou ser professor um dia? Bom, os caminhos dos estudos, de buscar conhecimento, muito conhecimento, e de aplicar esse conhecimento, eles me levaram em outra direção. Uma carreira de TI, que foi iniciada em 2002, e já com uma certa, digamos assim, experiência, no ano de 2011, eu recebi o primeiro convite de uma faculdade em Belém. E daí eu me perguntei, ué, por que não? Por que não compartilhar esse conhecimento que eu adquiri em mercado? E quando eu falei isso com a minha mãe, que eu tinha tido esse convite, ela disse, vai lá e seja o professor que você gostaria de ter. Isso me tocou muito no sentido de que eu nunca fui um aluno exemplar, por todas as dificuldades que eu tinha dentro de casa, dentro da minha família, no sentido da minha mãe trabalhar muito e não estar ali. Hoje eu olho para minha esposa com uma admiração muito grande, porque ela dá essa estrutura para os nossos filhos de sentar, estudar, orientar, direcionar, fazer, e felizmente a minha mãe não tinha aquela possibilidade. O meu pai não tinha um background para fazer esse papel. Então, ela disse, e como eu tive essa dificuldade como aluno, e qual era a minha maior dificuldade? Minha maior dificuldade era exatamente vincular o que meus professores diziam com com o meu cotidiano, com a questão da minha vida real. Certo? Eu falei, bom, beleza, então eu vou ser esse professor diferente, mas o professor diferente, ele vem com experiência, com conhecimento para poder transformar e você se transformar e virar aquele seu alvo, né? Aquilo que você gostaria de ser. Então, eu resolvi aceitar. Né? Por que não compartilhar esse conhecimento que eu adquiri até hoje, naquela época, quase 10 anos de experiência no mercado, e ajudar outros profissionais? Eu assumi esse desafio, e essas fotos aqui são fotos da sala dos professores, lá na minha primeira experiência como professor. Vocês podem ver, aqui é uma confraternização, vocês podem ver o gordinho aqui com o bolo, né? E aqui com os meus colegas professores do curso de Tecnologia da Informação. Então, assumi esse desafio e fui buscar. Foi ali que eu descobri, foi neste momento que eu descobri um dos meus propósitos de carreira. E o meu propósito era exatamente compartilhar, e é até hoje, compartilhar e democratizar o conhecimento, porque eu sei, vindo de onde eu vim, que o conhecimento ele é libertador e a gente consegue ter, de fato, mudar a nossa realidade a partir do conhecimento. Então, eu descobri, quando a gente fala de propósito, né, esse propósito legítimo, né,
aquilo que se busca alcançar, o que te faz viver de fato. Então eu percebi que, poxa, aquilo ali, compartilhar conhecimento e buscar sempre aquela pulguinha da inquietação na tua cabeça o tempo todo, querendo buscar novos conhecimentos e compartilhar isso para que você pudesse fazer com que outras pessoas pudessem ter um caminho mais fácil que o teu. Certo? E aí, essa busca do propósito, olhar lá, é exatamente a interseção do que a gente fala de paixão, missão, vocação e profissão, né? Ela está dentro desse contexto todo, e aí a gente encontra, de fato, o nosso propósito. O que eu faço bem? Eu tenho paixão por aquilo. O que eu amo fazer? Então, a gente encontra o propósito a partir dessa interseção. Né? O propósito, ele está aqui, nesse meio. Paixão, missão, profissão e vocação. Então, eu acreditava que eu tinha vocação para aquilo. Eu acreditava, e eu gostava e gosto muito, porque as experiências, elas trazem para a gente um aprendizado contínuo e maturidade. E hoje eu olho para trás e vejo, poxa, eu já gostava lá. Hoje, como eu me sinto muito mais maduro profissionalmente, eu gosto ainda mais. Sou ainda mais apaixonado por isso. E quando eu consigo contribuir para a formação, quando eu consigo contribuir e ajudar algum aluno meu, algum colega de trabalho, isso me dá uma felicidade tão grande. E aí eu digo, eu estou indo em direção a esse propósito. Mesmo que esse propósito seja, o propósito transcende, porque a gente nunca chega nele, mas eu estou sempre caminhando isso. Eu me sinto muito feliz e muito realizado quando eu percebo que realmente eu estou caminhando em direção ao meu propósito. E aí, gente, a partir do momento que eu decidi vir conhecer ali o meu propósito naquele momento, e aí começaram a vir os desafios. Né? Eu lembro até hoje, aqui a minha primeira turma, lembro até hoje, nervosismo. Nunca antes eu tinha atuado como professor, e aí o pessoal chama professor, professor, professor. Nossa, uma coisa naquele momento eu tinha certeza, que o conhecimento que eu tinha absorvido ali, minha experiência de mercado, eu conseguia repassar aquilo. Talvez não com a melhor didática ou o melhor método, mas eu tinha total confiança que eu conseguia passar aquilo. Mas então eu adotei uma abordagem exatamente de trazer a realidade de mercado, falar de um conteúdo, falar de um conceito, mas trazer e fazer aquele vínculo com o mercado, fazer aquele vínculo com o que a gente estava de fato utilizando lá fora. E não é que aquela abordagem deu certo. Os alunos gostavam desse link entre a teoria e a realidade do mercado, então deu super certo. Então, eu cheguei lá num ponto de nervosismo, fiquei nervoso no primeiro dia de aula, por mais que eu me achasse ali um profissional já experiente, eu tive medo e depois eu tive a dúvida, poxa, é isso mesmo? Será que eu vou fazer um bom trabalho aqui? E aí eu lembrava da minha mãe, ela falava sempre, vai lá e seja o professor que você queria ter tido. E aquilo nunca saiu da minha cabeça até hoje. Até hoje nunca saiu da minha cabeça. E por isso que eu sempre busco trazer coisas diferentes para meus alunos. Então, a gente teve aqui essas experiências com os meus primeiros alunos. E aí, Aldo, a partir do momento que a gente está trabalhando isso, surgem algumas oportunidades. E aí vem a pergunta: tá pronto? Eu não me achava pronto naquele momento. Mas a partir do momento que o conhecimento que eu vinha adquirindo ali, ele poderia me transformar. E não só me transformar no sentido de fazer com que eu conseguisse evoluir. Né? Eu não me achava pronto, mas eu ia. Falei, vamos lá, se está com medo, é aquela máxima, né? Se está com medo, vai com medo mesmo. Então, quando essas oportunidades surgiram, outros desafios aqui, orientação de TCC, né? E aí que o meu caminho, foi nesse momento que o meu caminho se cruzou com a questão da pesquisa, de fato estruturada, e eu precisei buscar um background diferente naquele momento. Por quê? Porque agora não bastava só a experiência de mercado. Como profissional, era preciso ter o quê? Um background de construção do trabalho científico nesse momento. Por mais que fosse, Aldo, mas era iniciação científica, mas mesmo assim, é aqui talvez
no âmbito de pesquisa, o meu caminho tenha sido tão difícil e tortuoso por conta desse começo, dessa iniciação ter sido tão, como é que eu posso dizer? Poxa, não veio outro... tão, bom, pobre, assim, né? Faltou, talvez mais culpa minha, talvez tenha sido mais culpa minha como aluno não ter compreendido que culpa, nunca põe a culpa no professor, né? Então, talvez tenha sido mais culpa minha de interesse de construir esse alicerce de pesquisa do trabalho científico e eu tive um caminho muito tortuoso. Então, pode me dizer, bom, naquele momento para mim ali era algo mais, digamos, simples, fazer o aluno compreender as técnicas de pesquisa e estruturas básicas de citação, compreender o método. Com a minha baixa experiência neste momento aqui, neste ano era 2011, com a minha baixa experiência, eu via como uma tarefa simples. Isso aí é tranquilo, eu só preciso, né, pegar as regras da ABNT ali, ver o template da faculdade, vamos que vamos. Só que não era, né? E aí, o que é isso aqui, Aldo? Que fotos são essas aqui, né? Começaram a surgir esses desafios, que isso aqui foi de um projeto da OAB, Universidade Aberta do Brasil, me convidou para orientar trabalhos de conclusão de curso no sul do Pará. O Pará é um paizão gigante. Então, tipo, nós que somos da capital, de Belém, a gente não conhece o Pará todo. Eu falei, vamos lá, vamos que vamos. E aí, se vocês acham que já tiveram medo na vida de vocês, até vocês voarem num aviãozinho desse aqui, vocês vão ver o que é medo mesmo. E aí eu peguei um aviãozinho desse aqui e fui lá para o sul do Pará. Essa imagem aqui é uma imagem do alto da cidade, é um municípiozinho, como vocês podem ver, bem simples, bem pouco estruturado à época, agora deve ter crescido. Mas eu fui lá e trabalhei com alunos ali que apresentaram para me... A palavra não está vindo aqui. Alguém me ajuda, professora? Qual é a palavra que eu quero falar aqui? Para minha surpresa, eles foram bem, né? Apresentaram um bom trabalho ali. Opa, deixa eu voltar aqui. Apresentaram um bom trabalho e eles não tinham a estrutura, né? Eu precisei ir lá e lapidar para ajudá-los a entregar um trabalho de fato, porque eles precisavam, mas entregaram bons trabalhos ali. Então, eu passei de 2011 a 2013 inserido nesse contexto aqui, de docência, iniciação científica, até que houve uma ruptura, quando eu tive a oportunidade de dar um grande salto na minha carreira. Por quê? A minha carreira sempre esteve, no mercado de tecnologia da informação, ela sempre esteve em primeiro lugar. A docência é uma paixão. É uma coisa que eu faço de propósito, que hoje já não mais tanto, não penso tanto assim como eu pensava antes, mas neste momento aqui, aquilo era para mim uma paixão, porque eu queria ser igual a minha mãe. Era isso que eu queria ser. Então, eu fazia aquilo com maior paixão, compartilhar, mas a minha carreira era em primeiro lugar, a carreira no mercado de TI. Então, foi quando eu tive a oportunidade fui convidado por uma empresa para vir para Floripa, para trabalhar numa empresa de tecnologia da informação aqui, e em 2013 me mudei. Então, teve uma ruptura aqui nisso. Só que, nessa questão da academia, né? Só que aquela experiência, ela já havia me marcado profundamente. Eu já estava conseguindo, de ter um exemplo em casa e querer seguir aquele exemplo, as minhas experiências no contexto de pesquisa e de ensino na academia também me influenciaram bastante nesse sentido. E foram exatamente esses conhecimentos, essas experiências que vinham me transformando de forma contínua. E eu usei desse conhecimento exatamente para ser um profissional melhor no mercado. Aí tu me perguntas, como assim, Aldo? Tá, ok, beleza. Eu entendi que tu fazes o vínculo da teoria com o mundo real, mas como é que tu fazes o caminho de volta? É uma relação de dupla troca, né, gente? A química explica isso. Uma relação de dupla troca benéfica. Dos dois lados, eles aproveitam o melhor das suas partes, né? Eu aqui na docência aproveito o melhor que eu tenho lá no mercado e o mercado eu vou aproveitar o que eu tenho da docência. Então, o que eu fazia? Trazia para
o mercado, como é que eu fazia isso? Trazer para o mercado essa experiência da academia que eu aprendi lá na iniciação científica, estudando comportamentos, validando métodos de trabalho, sim, validando, de fato, através de pesquisa, de formulários de entrevista. É muito comum, se você trabalha na minha equipe, eu disparar ali uma pesquisa não de satisfação, mas uma pesquisa, por exemplo, como líder, para eu compreender qual é a tua percepção, totalmente anônima, né, para não ficar complicando ali para o colaborador, para saber qual é a tua percepção acerca do teu líder com relação à comunicação, à tomada de decisão, à inovação, ao relacionamento, de fato. Para mim, como líder, é de fundamental importância eu ter esse tipo de feedback. Então, é muito comum. Eu trouxe isso da academia aqui para pesquisar. Eu vejo com meus colegas de trabalho como é que... E aciono, faço formulários ali para perguntar esse tipo de coisa. Exatamente porque assim eu conseguia saber se um método que eu estava utilizando estava dando certo ou não. A partir desse feeling, dessa retroalimentação, desse feeling dos meus liderados sobre a minha liderança. Certo? E quais foram os resultados disso, Aldo? Bom, os resultados disso são exatamente uma construção de uma visão, de uma imagem, digamos assim, de autoridade, não na autoridade no sentido conotativo, mas de autoridade no sentido de ser referência sobre um determinado assunto, ou as pessoas confiam de fato em você, dentro das equipes que eu passei, sou confiável e apareço como uma figura além de confiança, de referência, né? Seja de conhecimento, seja de como transformar a vida das pessoas a partir desse conhecimento, desse background que eu venho buscando de forma contínua. E aí, o que acontece? O conhecimento ele gera inquietação, né, prof? Vocês devem saber disso aí. O conhecimento gera uma inquietação e essa inquietação a gente tem que tomar cuidado com isso, claro, por conta de não tornar numa ansiedade, talvez. Eu queria e eu quero sempre melhores resultados, mais conhecimentos e principalmente gerar novo conhecimento, que é a onda da inovação que a gente está vivendo. E a inovação ela só aparece a partir de novos conhecimentos, a partir de estudo, de pesquisa. Então, eu pensei, bom, como fazer isso? Né? Agora eu estou aqui, este ano aí era 2015, 2016, 2015. Como é que eu faço isso agora? Agora eu cheguei no momento que, bom, estou bem, minha carreira, estou dando aula, está tranquilo, está tudo bem, meus alunos gostam de mim, mas eu não estou satisfeito ainda, eu quero mais. E como é que eu faço isso? Daí eu pensei, o que a minha mãe faria? E aí eu ligo para ela, e aí, mãe, tudo bem? Pô, minha situação é essa, eu estou assim, tá bem e tal. Tá, meu filho, mas e aí, o que tu acha? Por que tu não vais para o mestrado? Aí eu, mestrado? Como é que um programa de mestrado vai pegar um cara de mercado que viaja direto, que vara a noite trabalhando e tem 2 empregos, trabalha como professor também? Como é que eu vou entrar no mestrado? Não vai dar certo isso. Isso aí tem tudo para dar errado. Só que aí eu encontrei, né, um programa que aceitavam esses malucos assim, metidos a doido, né? Lá que foi a Univale. E eu não sabia, gente, onde eu estava me metendo. Né? Eu, de fato, não sabia onde eu estava me metendo aqui. E foi mais uma construção e mais uma transformação, né, ocorrida a partir do conhecimento. Porque até ali, para mim, o trabalho que eu estava fazendo estava ótimo. Excelentes resultados, batendo meta. Meus alunos, como professor na instituição que eu trabalhava antes, meus alunos gostavam de mim. Pesquisar deve ser simples, tranquilo, né, prof. Juliana? Pesquisar é tranquilo. Prof, eu não estou vendo o chat, tá? Então, se aparecer alguma coisa aí, você me diz. Tá tranquilo aqui. Os alunos Tá, temos 23 pessoas na sala, 21 alunos. tá certo. Tá bombando o negócio. Eu tô com o meu em silêncio aqui, tá? Eu Tá, fico no mudo para não atrapalhar. tá bom. Tomar um pouquinho de água. E aí, né, o ano era 2016, eu achava que era tudo igual, como eu tinha executado lá atrás, na iniciação científica.
Eu fiquei assim, me achando, até a primeira reunião com o meu orientador, que ele simplesmente transformou ali um texto de 10 páginas que eu tinha escrito em menos de uma. Nossa, aquilo ali para mim, prof, foi uma... E alunos, foi um balde de água fria tão grande que eu novamente comecei a me questionar sobre o que eu estava fazendo ali. Pô, eu já tinha uma experiência de mercado, eu já estava bem na minha empresa, eu dava ali a minha aulinha, né? O que eu vim fazer aqui, meu Deus? E aí começou a ter um desgaste emocional, porque na minha mente pretensiosa, eu não conseguia admitir que, que eu não podia, que eu estava fazendo algo ruim, né? Como é que pode? Esse professor deve ter algum problema comigo. Pô, porque ele não falou que ele não queria aluno que trabalhasse, né? Porque, pô, eu escrevo 10 páginas, ele descarta praticamente tudo e diz que não é assim, que eu estou fazendo errado. Nossa, a minha cabeça é pretensiosa, então eu falei, meu, desgaste emocional mesmo, sabe, assim, de dizer como pode isso? Sentimento de incapacidade, assim, não é possível. Não... eu chegava em casa, eu lembro, eu falava, desculpa, eu falava para minha esposa, ai, acho que não dá mais, eu não sei porque eu fui para fazer isso, porque eu não podia me dar o luxo de sair dos meus empregos para ganhar bolsa de pesquisa, né? Que para a estrutura da minha estrutura familiar, não, uma bolsa de pesquisa não seria suficiente. Então, eu tinha que trabalhar e fazer. E aí eu falava para minha esposa, nossa, acho que não dá. Acho que isso aí não é para mim, eu vou ter que desistir. Quantas vezes de 2016 até 2018 eu não pensei em desistir? Mas desistir, gente, não é transformador. Desistir é fácil demais. É só assim, ó, desistir. Eu comecei a me questionar com relação àquele processo de se eu desistir, vai fazer muito mais mal para mim do que se eu continuar. Então, engole o choro e bora. E bora. E aí eu Perfeito, percebi, Aldo, perfeito. E além do que é um trabalho muito solitário. sim, demais. É você confrontando o que você não sabe. É exige muita coragem. Sim, demais. Principalmente o mestrado, né, porque depois do doutorado você já tá no caminho, já ganhou cancha aí com o mestrado e vai para o doutorado já com as dicas, com uma estrutura com maturidade. Agora, e aí, e o que é pior, prof? A gente, quando é profissional de mercado, volta para a academia, assim, principalmente para um perfil de pesquisador, tem que aprender tudo de novo, como é que escreve, né? A escrita científica, tem que saber todo o processo e método. Eu lembro a professora Catazira falando dela, né? Método, método, método. Isso é uma coisa que, apesar de ser gestor de projetos e ter muito transparente isso na minha cabeça, questão do planejamento, eu senti um pouco de dificuldade para tracionar, porque eu não estava obedecendo o método. A partir do momento que a gente tem o método, aí flui. E aí que eu quero chegar. O que aconteceu? Passou um ano da minha pesquisa e eu não estava com o meu cronograma de pesquisa dentro do que eu esperava. E aí começou a bater um desespero, porque eu era bolsista CAPES, e você sabe que se eu não entrego, tem que devolver a bolsa, né? Então, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, bom, agora é a hora da decisão difícil. Agora é a hora que eu tive que desligar da empresa que eu trabalhava, e aí eu parei. Bastou assim, ó, prof, bastou 2 ou 3 semanas. 3 semanas, acho. Que eu compreendi o método que eu precisava fazer uma revisão sistemática da literatura, então eu peguei um artigo ali que eu falei, bom, é isso? Beleza, vamos. E aí eu consegui. E aí fui. Quando eu vi. E assim, a pesquisa é interessante que a partir do momento que você compreende o método e que você consegue produzir, começa a produzir, quando você pega o ritmo, aí pronto, não para mais. Aí é fácil. Aí fica fácil. E aí fiz 3 semanas, dei uma adiantada gigantesca no meu trabalho, aí voltei para o mercado de trabalho, que eu não podia sair, né? Voltei, não, beleza, mas eu estava tranquilo. Conversei com o meu chefe, ele disse, cara, olha, vou te dar aí 6 meses de meio período. Tu vai dar o gás aqui no meio período e no outro meio período tu pode tocar a tua pesquisa.
Aquele cara foi muito bom para mim, né, nesse sentido. Então, eu consegui construir todas e finalmente consegui finalizar a minha pesquisa em julho de 2018. Ah, esqueci de trazer uma foto aqui. Uma pena. Em julho de 2018, eu apresentei o meu trabalho e foi aprovado. Então, como é que o Aldo saiu dali? Saiu mais maduro, compreendendo os métodos e o que eu queria fazer? Construir novo conhecimento, né? Era o Aldo 3.0 agora, era o Aldo tunado, era o Aldo mestre, né? O orgulho da mamãe. Quando eu mandei para ela, disse, ela viu minha graduação, botei lá o agradecimento, lógico, sempre, tudo que eu faço, agradecimento, até eu tenho uma tatuagem com a questão da minha mãe, né? Quando eu mandei para ela, ela se emociona, chora, assim. O Aldo 3.0 agora a gente precisa criar conhecimento. E logo, logo, o que isso trouxe de ganho? Resultados na academia, né? Um maior engajamento dos meus alunos, uma maior colaboração e feedback. Feedback. Os meus alunos são os meus clientes. Tem um aluno meu aí, com certeza, eles vão falar que isso é verdade. Eu construo, ou pelo menos tento com eles construir, deixar eles tão à vontade que eles podem me criticar, eles podem dar sugestões, eles podem me dar feedback para que eu possa inovar e construir novo conhecimento, construir novas abordagens, né, prof? Então, isso tudo, e por que isso tudo é possível? Exatamente por conta dessa transformação gerada pelo conhecimento que me deu todo esse background para eu chegar até aqui onde eu estou hoje. Eu tenho certeza, por isso que eu digo, o conhecimento é libertador. Então, daqui é sempre para sempre, é sempre para cima. Como eu sempre falo para meus alunos, vamos para o topo, é sempre olhando lá, na frente. Então, é isso. Por quê? Exatamente porque conhecimento é poder. Né? Conhecimento é poder. E como tu vem pondo isso em prática, Aldo? Como é que tu vem colocando isso em prática? Primeiro, colaborando, sempre, sempre. Eu estou sempre disponível para os meus alunos, para os meus colegas. Se eu disser que não dá, é porque realmente eu estou muito complicado. Mas na primeira aula, eu já libero ali para meus alunos todos os meus contatos, tudo, porque eu sei que eles, principalmente na área de tecnologia da informação, eles podem ser meus colegas de trabalho daqui a um tempo. Então, colaboração, provar colaboração. E outra, como colaborar? Vai para a rua, né? Ou vai para o Jenga, como diz lá o A3, o método A3 de resolução de problemas. Vai para a rua. Foi como eu utilizei o meu background de pesquisa para melhorar a minha abordagem em sala de aula. Eu precisava ali compreender as dores dos meus alunos. Por quê? Porque as insatisfações deles eram um problema a ser resolvido. Né? E isso aqui, aí volta, tem aquela relação de dupla troca, né? Esse tipo de pensamento, de mentalidade, eu posso utilizar também no mercado. Porque hoje, quando a gente vai construir ah, produtos para resolver problemas da sociedade, de determinado cenário, de determinado contexto, lá no mundo do mercado, a gente chama de discovery. Mas discovery nada mais é do que pesquisa, compreender o problema do cliente, verificar onde é que a gente pode atuar, que tipo de soluções a gente pode entregar. E aqui no nosso contexto da academia, como eu comecei fazendo isso? Bom, se eu quero resolver um problema dos meus alunos, eu vou ouvir os meus alunos, é claro. Né? Então, começar o quê? Pesquisando sobre o problema. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz com os meus alunos para compreender o que eles gostavam, né? Tipo, que tipo de práticas eles gostavam, que tipo de professores eles gostavam, o que eles não gostavam. Né? Fiz aqui um trabalho de pesquisa com eles para compreender isso e levantar dados. Hoje, as empresas são drivadas, né, são direcionadas a dados. A gente também pode ser direcionado a dados, mas para isso a gente precisa fazer o trabalho de pesquisa. A gente precisa compreender qual é o problema que a gente pode resolver, quer resolver. E a partir disso, a partir desses dados, a gente tem que parar e analisar os resultados. Essas aqui são imagens de atividades do que eu chamo de inspeção, que é para compreender qual é a visão do aluno com relação à abordagem que está sendo entregue para eles. Né?
Aqui tem os exemplos, como foi na teoria, como foi na prática, como é que tu medes o aprendizado. Aqui, quais os métodos que ele mais se adaptou. Então, eu tenho dados aqui. Poderia dizer, beleza, essa metodologia que eu utilizei aqui, esse método que eu utilizei, foi o que foi mais assertiva, né? Mais efetiva, no caso. E a partir desses dados, o que eu, como professor, preciso fazer? Eu preciso me adaptar a partir da análise dos resultados. Analisei o resultado, beleza, não deu certo isso aqui, vamos por outro lado. E o que eu pude compreender com isso? Pude compreender duas coisas, né? Duas coisas eu aprendi nesse processo aqui. A primeira é que personalizar o ensino é uma tarefa quase que impossível, principalmente para a gente que tem turma de 50, 40, 30, 60 alunos. Personalizar é difícil, mas se eu tenho esse tipo de dado aqui, eu consigo compreender qual seria o método que eu conseguiria um volume de sucesso maior, digamos assim, né? E a segunda coisa é exatamente, a partir do momento que eu entendo o problema, eu consigo de fato trabalhar nas soluções baseadas nos dados, né? Feito isso, a tarefa fica mais simples, essa tarefa de talvez tentar pelo menos chegar próxima de uma personalização do aprendizado, certo? Agora, mudando um cenário, mas ainda falando sobre o poder desse conhecimento e daquela relação ali que eu falei antes, de dupla troca entre mercado e academia e a geração de oportunidades, eu posso trazer esse outro contexto aqui, né? Onde esse meu colega professor da UFPA, meu contemporâneo de escola, meu amigo de escola desde a terceira série, chegou para mim e disse, Aldo, poderias compartilhar a tua experiência conosco? Aí é o seguinte, eu fico fácil, me chamou e falou a palavra compartilhar, pronto. Já entra em total sintonia, né, com o meu propósito de vida, com os meus valores, e aceitei de cara. Né, e tem sido uma experiência aqui maravilhosa. Nesse projeto aqui, participar do quadro de conselheiros de negócios do time do Enactus UFPA. O que os conselheiros fazem? Conselheiro dá conselho, lógico, cara, dá orientação, orienta a jornada deles dos projetos. Dou algumas palestras com relação a Project Model Canvas, por exemplo, Design Thinking, para eles construírem as soluções deles. Facilito algumas reuniões de trabalho e eu fico pensando, depois que comecei a trabalhar com esse pessoal, que eu fiquei pensando, quem sabe no futuro nós não conseguimos emplacar um time Enactus na Estácio? Por que não? Fica a pergunta, né, prof? Por que não? E esses grupos aqui, eles são criados exatamente para colocar o conhecimento em prática para resolver problemas sociais, nesse caso. E sabe qual é o meu... Aldo, mas tu ganhas alguma coisa para isso? Não ganho nada. Falou em compartilhar, né? Então, estou compartilhando. E se uma vírgula do que eu falei para eles, do que eu colaborei com eles, for potencializar o resultado que eles alcançam, eu já estou feliz demais. E aí, quando a gente fala de resultados desse time, a gente tem aí, campeões do World Race, campeão nacional 2019, entre os 4 finalistas foram lá para o Vale do Silício. Eu que venho de uma região menos favorecida, não por conta do Brasil, mas mais por conta de, enfim, problemas sociais, a gente diz assim, a nossa mensagem para o mundo lá no Vale do Silício foi, é possível sim aliar tecnologia inovadora ao empreendedorismo social para construir uma Amazônia sustentável e desenvolvida. Então, é assim, né? É assim que o conhecimento vem me transformando, gente. Muito obrigado. Gente, eu não sei, mas eu estou impactada. Eu acho que teríamos que abrir as câmeras e bater palmas para esse professor, que eu tenho certeza que foi descoberto por muitos aqui, mesmo os que estão... a professora Catazina está aqui, que maravilha. Palmas para esse professor. Palmas. Obrigado, prof. Catazina, a tua tela está... tá ali. Muito bom. Gente, é impressionante como o nosso quadro, né, Catazina, Lohan, Priscila, Beatriz, como o nosso quadro é riquíssimo e como a gente descobre pérolas, mensagens,
sabe aquela palavra que te impulsiona, estímulos e coisas boas para ouvir? Eu estou cada vez mais satisfeita e cada vez mais feliz de poder descobrir um pouco mais de vocês, quem são esses supers, que a gente vê o Aldo lá no Instagram fazendo coisas que são divertidíssimas. Eu pensei, o que será que ele vai fazer aqui hoje? Mas assim, o que ele nos trouxe? Ele falou de associar, ele falou de propósito, né? Trouxe a mãe como um grande exemplo, a mãe professora universitária da UFPA, falou não apenas em exemplo, mas falou de algo que é o propósito dele, mas que tem alguma coisa de uma linhagem familiar, ou seja, a vocação, né? O exemplo da vocação. Nisso, ele traz o mercado para dentro da sala de aula, mas ele não esquece o espaço acadêmico, então ele vai procurar alguma coisa. Então, é um sujeito que é um sujeito inquieto. E nada mais interessante do que engajar alunos para a pesquisa, porque a grande dificuldade de a gente trazer os alunos para a pesquisa, né, Catazina, é achar, não, mas é chato, é difícil. Mas não, olha o Aldo aqui, gente. O cara tá na rua, o cara tá levando alunos para o Vale do Silício, o sujeito está trazendo, olha, solução de problemas, vamos medir, vamos criar dados, isso aí. E eu fiz isso esse ano, Aldo, eu fiz uma pesquisa para cada turma que dei aula, e foi outra coisa. Eu sabia que idade, quantos eram, homem, mulher, primeira faculdade, onde estudava, tudo, foi maravilhoso. Mas, gente, vamos abrir para perguntas? Perguntas, comentários, vamos lá? Vai, Catazina, vai. Não é tanto pergunta, né? Apenas gostei de escutar. Eu atrasei uns 7 minutos para entrar para cá, então eu não escutei todas as partes, mas eu consegui entender que o professor Aldo, meu colega de trabalho, como a professora Juliana, que é professora de Pará, eu nem sabia, né? A gente trabalha, a gente não sabe. Eu entendi que eu tô correta, né? Sim. Pará, isso. Que eu comecei, eu falei, nossa, eu nem sabia disso. Claro, a conversa é sobre pesquisa e tudo isso, mas a gente também se conhece de onde que a gente é, um pouquinho. O Brasil é tão grande, e meu colega é do Pará, e num lugar que eu gostaria de um dia visitar, né? Quem sabe um dia depois da pandemia, né? Essa parte. Também uma descoberta, o professor fez mestrado na Univale, como eu também, claro, outras áreas, então nem sabia que a gente tem alguma ligação fora de trabalhar aqui junto. Eu acho muito interessante o que o professor Aldo fala, porque ele traz de mercado, como a professora falou, e a pesquisa, que as últimas minhas pesquisas na iniciação científica, elas são muito voltadas para o mercado. Algumas são super acadêmicas, não vou dizer, até para facilitar, porque eu observo aquele aluno que vai trabalhar comigo, não, ele vai se melhor dar com uma parte acadêmica, né? Aquela coisa que ele pode fazer direto através do Google Scholar ou outras ferramentas, né, de pesquisa. Mas muitas pesquisas que eu já fiz no mercado, aluno aprende muito, porque eles confundem, né, isso. Ou, de repente, a gente também transmite para eles de tal forma, porque, além de pesquisar teoria, a gente está aplicando a situação, que é verificar qual o problema que existe, ou soluções, a gente nunca sabe. Então, eu acho muito bacana a gente cada vez mais falar que é para dois lados, e para o mercado e para a pesquisa. O mercado não vai crescer se não haverá pesquisa. É todos eles. A gente vai observando Bill Gates, que estou falando Bill Gates porque está mais próximo do professor Aldo, né? O assunto. Ele mostra como é importante pesquisa, como ele precisa se alinhar com as pessoas que sabem do assunto, que pesquisam, que são melhores, tanto na parte acadêmica como também na parte do mercado. Então, realmente foi muito rico isso. Muito obrigada. Só isso, né? Pergunta não tenho. Obrigado, professor. Foi muito bom também. E como as trajetórias são diferentes, como as experiências são diferentes, e é interessante quando a pessoa, porque ela está reconstruindo, e eu imagino que isso também tenha sido para vocês, a Catarina já passou e o Aldo também, uma experiência interessante, porque vocês precisam reconstruir e dar um sentido. Eu não sei se vocês passam por se isso é positivo para vocês também. Natasha, a Natasha quer falar. Vamos lá, por favor. Priscila quer falar também, prof. Priscila, tá. Entrei de gaiato no navio, entrei atrasada, mas entrei. Professora, importante é isso, prof. Peguei aqui umas últimas anotações que eu achei bem bacana, tá?
e identifiquei uma colega nossa da turma, que ela falou, turma, eu estou desistindo do curso, que eu tive problemas no meu trabalho, eu vou ter que sair da empresa, eu estou pensando em desistir e tal. E um pouco eu peguei ali a questão que tu tem uma estrutura, né, um propósito. Como tu me aconselharias a auxiliar essa colega? Tá, Aldo, posso chamar a Priscila para fazer a pergunta e tu responde no bloco, que já são quase 10 para 7, me permite? Priscila, por favor. Obrigado, Natasha. Priscila? Era Priscila? Era, né? Isso. Estão conseguindo me ver? Sim. Acho que deu um... Eu só quero estar parabenizando esse professor maravilhoso que ele é, porque realmente ele me ajudou e ele sempre fala para mim, eu não posso falar dele que eu já começo a chorar. Não posso. Mas obrigado, prof, pelo senhor. Não consigo falar mais. Isso faz parte, viu? É bom falar. Parabéns. É um ótimo professor. Obrigado, Pri. A gente constrói, eu acho que essa que é a diferença quando a gente está falando da figura do professor, de estabelecer relacionamentos. Essa que é a questão do propósito, quando a gente fala de compartilhar, de ajudar a reduzir o caminho, a facilitar o caminho que as pessoas, que nossos alunos vão percorrer. Então, eu acho que essa questão de criar relações é o grande diferencial de se ter um professor em sala de aula. E, Natasha, sobre o seu cenário, né, exposto, eu acho que tudo tem uma questão muito de autoconhecimento. Tudo parte daí. A partir de compreender, bom, mas o que te impede de continuar nesse sonho? Será que realmente, de fato, isso aqui é o teu propósito? Essa questão, eu estava lendo outro dia um texto que essa busca por um propósito, às vezes, ela causa alguma ansiedade nas pessoas, né? Principalmente nessa geração. Porque tá tudo bem se você não encontrou ainda seu propósito. Uma hora você vai encontrar, mas se não fica nessa busca intensa, sabe? Porque os erros são exatamente experiências que nos trazem, que nos geram aprendizados. E a partir desse aprendizado a gente vai ganhando maturidade, vai conseguindo construir. É claro que nesse contexto, de uma pessoa que quer desistir de alguma coisa, de um curso, mas olha, não falar, poderia ser ruim eu falar isso aqui como professor, mas eu já cheguei com o aluno e disse, cara, tu achas que realmente é isso tu acha que este curso aqui é o que tu queres de fato, de propósito de vida? E aí ele me mandou uma mensagem outro dia no Instagram, olha, professor, eu vi que realmente não era aquilo que eu queria naquele momento e tudo mais. E ele saiu, mas eu prefiro ter um aluno que foi procurar a sua felicidade, foi entender o seu propósito do que está aqui, né? Sem compreender, onde eu não... Aí o que acontece? O propósito dele se confronta com o meu, porque eu tenho o propósito de ajudar, de compartilhar, de fazer dos meus alunos pessoas melhores. E se eu não estou conseguindo fazer isso dele, eu posso me sentir frustrado. Então eu prefiro ir por essa linha, sabe? Cara, vamos lá, vamos tentar compreender. Se você tem essa disponibilidade, eu tenho essa disponibilidade com os meus alunos, eu tenho muito carinho por todos os meus alunos, e aqueles que me chamam, eu sempre estou à disposição, e quando eu posso, inclusive, faço mentoria com eles, converso com eles para a gente dar esse direcionamento. Mas quanto antes eles consigam se compreender e ter esse autoconhecimento, fica mais fácil a missão. Eu não te respondi tudo porque eu acho difícil, sabe, Natasha? Acho que é uma situação que precisa ser analisada. Então, eu fui num caminho assim que a gente poderia gerar uma reflexão, talvez. E isso que o Aldo traz é interessante porque ele é muito... Eu fico pensando nos modelos de ensino que eu tinha quando, né, no ensino médio ou mesmo na faculdade, e eram ensinos assim, era um volume jogado em cima de você, não havia nenhum tipo de, não sei se vocês têm mas não havia nenhum tipo de singularidade do quanto aquilo faria sentido para você, para o aluno, porque precisa fazer sentido do ponto de vista desse aluno, né? O universo, o acaso que ele já aprendeu, porque ele chega na sala da gente com algo, ele não é um número, uma matrícula, ele tem um nome, ele tem uma família, ele tem um caminho que ele percorreu.
E é importante a gente levar, e tu leva isso em conta, é exatamente isso, entende? O propósito, o autoconhecimento, isso tu falasse nos anos 80, né, Aldo, quando tu nasceu, pelo amor de Deus. Sim. E olha, prof, foi interessante você trazer isso, e assim, no final ali do meu slide, eu falei assim sobre você analisar as necessidades, compreender essas necessidades e se readaptar. Só que a gente não pode, quando a gente está tentando personalizar o aprendizado, por mais que, esse aqui, essa dimensão foi a que teve mais sucesso. Só que o que acontece? Eu não posso tomar isso como verdade, porque aconteceu este semestre comigo. Eu trago essa batida, né? Olha, teoria prática, para colar o conhecimento. Só que teve um aluno que disse, pô, professor, eu sinto falta do slide. Na hora eu fiquei assim, como assim? Eu fiquei assim, sem reação. E aí eu falei, meu Deus, o que é slide? Como assim? Olha, faz assim, acho que 3 semestres que eu não uso slide, gente. Tá? Aí eu falei, não, beleza, mas aí o que aquilo me causou uma reflexão para dizer, ok, eu preciso aprender, o meu discurso eu trabalho tentando fazer o quê? Tentando personalizar a educação. Esse meu aluno precisa disso, eu preciso resolver esse problema. E aí na outra aula eu já vi com o slide, tá aqui, ó. Para quem quer slide, tem slide. É verdade, é isso aí. Então, são maneiras, isso. Né? Porque o conhecimento chega às pessoas de maneiras distintas, né? São distintos. E se a gente consegue fazer isso em sala de aula, se vocês conseguem, nem todas as aulas são possíveis, né? Mas se é possível você conseguir chamar a atenção daquele aluno, porque a aprendizado acontece também por associação, né? Associação né? Depende da sua área. Alguém mais gostaria de fazer um comentário, uma observação, porque nós já estamos em 18h53 e temos aula daqui a pouco. Natasha está na Semana Acadêmica do Direito, estão todos envolvidos em outras ações aqui na faculdade. Nenhum outro comentário? Bom, então eu encerro a nossa ação, cenas de pesquisa Conhecimentos que Transformam. Nós tivemos a honra de ter aqui, no dia 26 de maio de 2021, o professor Aldo Luciano da Rocha Pereira, onde ele conseguiu compartilhar conosco a sua trajetória. Muito obrigada, professor Aldo, espero que você tenha gostado. Para nós, para mim, para quem conseguiu se manifestar aqui, eu imagino também para os demais presentes, nós alcançamos 25 pessoas na sala, isso é um sucesso, parabéns. Aqui para mim está aparecendo 33. Aumentou, então. Peraí, eu não estava lá. 34, um recorde! Nós tivemos um recorde, 34 pessoas. Uhul! Ainda bem que você chamou a atenção, porque eu não tinha visto. O form de contagem das horas, eu já coloquei aqui. Quem não tiver acesso ao chat, me mande um e-mail, julianacavilha@gmail.com, que na outra semana, na 15 dias, eu mandei o form por ali, tá bom? Muito obrigada, então. Boa noite a todos e todas. Espero vê-los daqui a 15 dias. Nós teremos a jornada acadêmica daqui a 15 dias. Diga, Priscila. Falei boa noite. Tá. Boa noite. Isso ela conseguiu falar. Tchau, Pri. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Ju. Tchau. Professora Tazira, professora Natasha, obrigado pela presença. Tchau, e obrigada todos. Claro. Tchau. Muito bom.